E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 3. Primeira Reis, capítulo 3. Eu vou começar a ler no versículo 3 do capítulo 3. Assim diz a palavra de Deus. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede o que queres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino, pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegestes, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão lhe pedisse essas coisas. E disse-lhe Deus: porquanto pediste essa coisa, e não pedistes para ti riqueza, nem pedistes a vida de teus inimigos, mas pedistes para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e tão entendido, que antes de ti teu igual não houve, nem depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era um sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Versículo 16. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia do meu parto, também esta mulher teve um filho, e estávamos juntos. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no teu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã,
para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Pois esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho morto. E essa outra diz: não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dai o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém, a outra dizia: nem teu, nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, na Tua presença, diante da Tua palavra. E nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra é viva, ela é eficaz. Ah, Senhor, que a Tua palavra toque nossas almas, nossos corações nessa noite, Deus. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando através da minha vida. Em o nome de Jesus, Senhor, nós clamamos: fala, Deus, fala conosco nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você é um bom leitor da palavra de Deus, você vai perceber que o capítulo 3 de 1 Reis, assim como o primeiro capítulo de 2 Crônicas, vai nos mostrar o momento em que o rei Salomão ali assumiu a nação de Israel. Nós vemos aqui na palavra de Deus que Salomão está assumindo o lugar do seu pai Davi. Davi, ao longo da sua vida, ele foi ungido 3 vezes. Foi ungido na casa de Jessé, ele foi ungido em Hebrom e ele foi ungido em Jerusalém. E diz a palavra que com 37 anos e meio após reinar, 7 anos e meio em Hebrom, a nação de Israel tinha 9.650 quilômetros. Mas quando Davi morre, ali aos 60 anos, a palavra de Deus diz, meu irmão querido, que 33 anos depois, Israel tem 96.500 quilômetros, ou seja, o reino tinha crescido 10 vezes mais. 10 vezes mais o reino de Israel cresceu nas mãos de Davi. Salomão então assume um reino que está crescendo, que está expandindo ali as suas fronteiras. E Salomão, ele percebe que ele tem uma responsabilidade muito grande e sabe que ele tem que viver os acertos de seu pai. Ele não pode cometer os erros que seu pai cometeu. Então, meu irmão, Salomão, olhando para tudo aquilo que Deus havia lhe dado, Salomão vai até o altar do Senhor, diz a palavra, em Gibeon, e sacrificou num dia só 1000 holocaustos. E se você olhar no livro, meu irmão querido,
no livro de Levítico, você vai ver que a única vez que Deus ali, meu irmão querido, Ele, meu irmão, exige sacrifício de mais de um animal. E isso mesmo, se for ave, poderia ser 2 pombos ou 2 pombinhas, mas se fosse quadrúpedes, diz a palavra de Deus, mamíferos, era um só. Então, se Salomão sacrificasse um só boi, uma só ovelha, ele já estaria agradando ao Senhor. Só que Salomão aqui, meu irmão, está diante de uma missão extraordinária. E em missões extraordinárias, meu irmão querido, vão exigir atitudes extraordinárias. E isso é um ensinamento para mim e para você. Muitas das vezes nós queremos algo extraordinário do Senhor, mas nós oferecemos o comum. Nós que oferecemos sempre a mesma coisa, o mesmo louvor, a mesma adoração, a mesma oração. Então, para coisas extraordinárias, é necessário, meu irmão, atitudes extraordinárias. A palavra de Deus diz que Ele vai ao altar e sacrifica, meu irmão querido. Ele sacrifica de novo holocausto ali a Deus. 1000 holocaustos, e diz a palavra de Deus que foi um dia inteiro, um dia inteirinho, degolando boi num altar, e o dia foi cansativo, o dia foi difícil, e a palavra de Deus diz que Salomão vai para casa, Salomão vai para sua casa, e ele dorme. Pede-me, Salomão, o que você quer? Pede-me, Salomão, o que você necessita? Pode pedir, porque eu vou assinar o cheque em branco. Eu vou assinar o cheque em branco. Quem preenche é você. Pede o que você quiser. Pede aquilo que você precisa. Aí, meu irmão, Salomão, que já é inteligente, pede sabedoria. Ele pede sabedoria. A inteligência, meu irmão, nós recebemos através das informações que nós recebemos. Mas a sabedoria exige experiência e graça de Deus. Diga assim, experiência e graça de Deus. Salomão então diz para o Senhor: Senhor, eu estou diante de um povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Eu tenho consciência que eu estou aqui porque foi o Senhor quem me colocou. Foi o Senhor quem me colocou nesse lugar. Então me dá sabedoria para que eu possa julgar esse povo, para que eu possa julgar essa nação. Salomão olha para ele e diz: eu sou um menino ainda. Eu não sei discernir entre o bem e o mal, e essa nação é gigante, essa nação é numerosa. Eu preciso, Senhor, de sabedoria que venha do Senhor, que venha do alto, para me orientar, para me ensinar, para me dar discernimento, para que eu possa julgar entre o bem e o mal. Mas qual o nível de sabedoria Salomão pediu? Salomão, ele pediu sabedoria para julgar o povo. Ele, com certeza, ele pensava: eu não quero ser uma pessoa injusta. Quero ser um homem justo, porque eu sei que quando a injustiça aparece, a sua ira se acende. Mas quando aparece a justiça, o seu caráter se manifesta. Ele pede então sabedoria. Então, meu irmão, eu quero ser. Salomão diz assim: então eu quero ser alguém justo para julgar esse povo. Quero ter sabedoria para discernir. No versículo 11, Deus diz então para ele assim: eis que me agrada as tuas palavras. Deus, quando ouve Salomão pedindo sabedoria, ele se alegra. Eis que me alegro, Salomão, nas tuas palavras. E porque não me pediste riqueza, e porque não me pediste
a vida dos teus inimigos, eis que eu vou te dar muito mais. E muito mais o Senhor ofereceu a Salomão, porque ele não olhou para as coisas terrenas, para as coisas naturais, mas ele buscou algo, meu irmão querido, que vinha do Senhor, algo, meu irmão querido, espiritual para a sua vida, e Deus deu muito mais do que ele pediu, e eu creio que Deus tem muito mais para você nessa noite, muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, muito mais do que você espera, no nome do Senhor Jesus. Deus diz para ele aqui no versículo número 12: eis que fiz segundo as tuas palavras. Que você me pediu, Salomão, eu fiz. Eis que eu já te dei. Ele diz: eu vou te dar, eu já te dei um coração sábio para você julgar, para você comandar, para você dirigir essa nação. Eis que eu já te dei. Eu já te dei, mas nós vemos na palavra de Deus que Deus então dá tudo o que Ele pediu e muito mais, né? Eu lendo a palavra, eu entendi que para Moisés, para Josué, para Abraão, para Isaac, para José, para Jacó, Deus disse: faz o que eu estou mandando. Ele disse para Abraão: sai da tua terra, vai agora para uma terra que eu te mostrarei. Para todos ele dizia: faz o que eu estou mandando. Mas aqui para Salomão, Deus disse: você vai fazer, eu vou fazer para você o que você pediu. Deus quer fazer para você, meu irmão, o que você deseja no teu coração. Deus quer te abençoar, Deus quer realizar os teus sonhos, Deus quer realizar as promessas que Ele fez na tua vida, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Deus disse: eu vou te dar um coração tão sábio e entendido que você vai ser singular na história. Antes de você e depois de você não haverá ninguém igual a você. Não haverá ninguém igual a você. Salomão então acorda, ele volta para o altar e sacrifica de novo agora para agradecer. Nós vemos aqui que ele volta depois do sonho. Ele volta para o altar do sacrifício. Ele se sacrifica a Deus. Deus fala com ele. Deus dá um sonho. E quando ele acorda, ele vai para Jerusalém e ele sacrifica. Ele foi antes, meu irmão, para o altar. Antes, e ele foi também depois. Tem gente, meu irmão, que vem no altar só antes do sonho. Depois que recebe o sonho, desaparece. Sai da presença de Deus. Vai viver a sua vida e esquece o que Deus já fez. O segredo, meu irmão querido, para agradarmos ao Senhor, meu irmão querido, é vir no altar antes do sonho. É vir no altar depois do sonho que Deus te deu. É vir antes e vir depois. É voltar para agradecer. Deus não quer pessoas, meu irmão, de momento. Mas Deus quer pessoas constantes na sua presença, diante do seu altar. Deus quer, meu irmão querido, pessoas que vêm antes, durante e depois. Está em busca de um sonho? Vem no altar. Deus deu o sonho, volta para agradecer. Sonho realizou, vem de novo para o altar. Vem para a presença do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Aqui nós vemos com a história de duas prostitutas. Diz a palavra de Deus que elas moravam na mesma casa. E que as duas estavam grávidas. E que as duas tiveram filhos. Uma teve um dia, daí 3 dias. A outra também teve um filho. Mas uma deitou-se em cima do bebê. E o bebê morreu. E ela foi e trocou
Ela colocou o menino morto junto com a mulher e ela ficou com o menino vivo. E não havia, meu irmão, testemunha. Não havia álibi, nem de um lado, nem de outro. Para julgar uma causa dessa, meu irmão, tinha que ter muita sabedoria. Muita sabedoria. E Deus havia liberado sabedoria para a vida de Salomão. Para o povo saber que havia dado sabedoria a Salomão, Deus coloca um problema para ele resolver. As pessoas têm que ver. Deus precisava gerar uma circunstância para todo mundo dizer: olha, Deus cumpriu a promessa. Olha, Deus fez o que Salomão pediu. E Deus deu um problema para Salomão resolver. O problema de duas mulheres. Então, meu irmão, eu descobri algo muito interessante. Que de vez em quando, a resposta da nossa oração vem embrulhada num problema. Vem embrulhada num problema. E a tendência natural de todo ser humano é fugir do problema. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: não foge desse problema, porque de trás desse problema está a resposta da tua oração. Enfrenta esse problema, resolve esse problema, porque atrás desse problema está a resposta do Senhor para a tua vida. Não foge, mas enfrenta. Por detrás desse problema, meu irmão, está o cumprimento da promessa. Vamos analisar aqui o problema daquelas mulheres para nós extrairmos algumas lições. O texto diz que as duas geraram. O texto diz que as duas geraram. Quando a Bíblia fala de gestação, ela fala pelo menos de 3 coisas: sonho, promessa ou projetos. Todos nós geramos coisas, um sonho, um projeto. E o problema, meu irmão, não é gerar. As duas geraram a criança e as crianças nasceram. O problema é o que fizeram depois que elas geraram. O que fizeram depois que elas geraram. Uma cuidou bem, a outra matou o que gerou. Muitas vezes, meu irmão, geramos um sonho e quando o sonho nasce, nós deixamos morrer. Às vezes buscamos tanto um sonho de Deus. E às vezes nós geramos esse sonho, nós temos esse sonho e nós deixamos esse sonho morrer, como essa mulher. Mas por quê? Por que a mulher deixou a criança morrer? Porque dormiu demais. Não cuidou da criança. O nosso sono, meu irmão querido, não pode ser mais forte que o nosso sonho. O nosso sonho não pode ser mais forte que o nosso sonho. Algumas pessoas aqui vão lembrar, lá na década de 90, acho que tem bastantes aqui que viveram nessa década, passava um desenho lá no SBT, o Fantástico Mundo de Bob. Acho que a maioria aqui lembra, né? Era um garotinho que na abertura vinha em um triciclo. Mas por que você está falando desse desenho? Qual que é a moral desse sonho? Ele só sonhava, ele nunca acordava. Ele tinha muitos sonhos, mas ele nunca acordava. Ou seja, o sonho nunca realizava.
Ele tinha muito sonho, mas seu sono era mais forte. E hoje Deus, meu irmão querido, diz para você: desperta, ó tu que dormes, acorda para manter vivo o sonho que Deus te deu. Desperta para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Desperta para viver as promessas que o Senhor tem para você, para a sua casa, para a sua família, no nome de Jesus. Desperta! Deus te deu um sonho, luta por ele, em o nome do Senhor Jesus. Acorda para Deus poder realizar esse sonho na sua vida. Ele já te deu o sonho, você tem esse sonho aí no seu coração, então acorda. Acorda no nome de Jesus. Tem gente, meu irmão, que tem um sonho de ter no ministério. Mas quando ele vê que o negócio dá trabalho, ele deixa o sonho morrer. Ele desiste. Muitos sonham em ser um pregador, mas quando vê que dá trabalho, que precisa estudar a palavra de Deus, que precisa comprar muitos livros, que precisa de muita oração, que precisa de disciplina, que precisa, meu irmão querido, de jejum, diz: é melhor deixar morrer. É melhor deixar morrer. Muitos sonham em ter uma empresa, mas quando ali, meu irmão querido, eles recebem, eles dizem: mas esse negócio dá trabalho, tem que pagar funcionário, tem que estar de olho, tem que pagar imposto, isso dá trabalho, é melhor deixar morrer. Mas as pessoas assim, pedem um sonho, Deus dá o sonho se realiza, mas não cuida. Deixa o sonho morrer. Mas aqui hoje a palavra é muito simples, mas é profética. O Deus que gerou em você um sonho vai manter vivo em o nome do Senhor Jesus. Você não vai deixar esse sonho morrer, porque o Senhor está com você, te ajudando, te auxiliando, no nome de Jesus. Você não vai deixar morrer aquilo que Deus gerou na sua vida. Se você crê, meu irmão querido, diga glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Peça, meu irmão, peça sabedoria, meu irmão querido, para te ajudar a manter vivo aquilo que Ele gerou em você. Peça para Deus sabedoria. Essas mulheres aqui levaram, meu irmão, a causa para o rei, e elas eram prostitutas. E as 3 leis que Israel tinha, a civil, a moral e a religiosa, não permitiam que as prostitutas tivessem suas causas julgadas. Mas por que elas não estavam subordinadas? Porque elas não estavam subordinadas o quê? A lei. Elas estavam às margens da lei. E por que Salomão abriu a sala do trono para receber as 2 e julgar a causa dela? Isso aqui, meu irmão, é manifestação da graça. É manifestação da graça. Elas não mereciam, mas mesmo assim o rei julgou a causa delas. Essas prostitutas representam eu e você. Nós não merecíamos estar aqui. Nenhum de nós aqui pode bater a mão no peito e dizer: eu mereço que Deus julgue a minha causa, porque a nossa justiça para Ele não é nada, é trapo de imundície. Só que mesmo sem merecermos, a sala do trono está aberta sobre nós, e Deus está dizendo que mesmo sem merecer, eu vou julgar a sua causa, eu vou resolver o seu problema, vou responder a sua oração. Isso, meu irmão, o nome disso é graça. É graça. Mesmo que você não mereça, Deus vai fazer.
Deus vai abençoar o seu lar. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar os seus negócios. Deus vai abrir portas. Deus vai abençoar os seus filhos. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O segundo motivo, meu irmão, que Salomão atendeu essas mulheres foi a missão, meu irmão querido, de de permanecer nos acertos de Davi e não cometer os mesmos erros que ele. Porque apesar de Davi ter acertado muitas vezes, ele errou muitas vezes também. Mas Salomão não queria, ele não queria, menino, cometer os mesmos erros do seu pai. Salomão viu dentro da própria casa dele o seu irmão Abisalão tomar o trono de seu pai. Por quê? Porque seu pai não julgava qualquer coisa. Lá em 2 Samuel, depois se você quiser ler lá na sua casa, 2 Samuel capítulo 15, diz que Abisalão, cheio de revolta, ele foi ali para a porta do palácio e os hebreus vieram e Abisalão dizia: a sua causa foi julgada? Eles diziam: não, o rei não teve tempo ainda, o rei está ocupado. Abisalão dizia: se eu fosse rei, julgaria a sua causa já estaria resolvida. Quando meu irmão querido Davi percebeu, já havia meu irmão perdido o trono. Salomão ali orou e disse: meu pai perdeu o trono por isso, por causa disso, eu não vou perder o trono. Deixa eu julgar a causa delas. Mesmo sem elas merecerem, eu não vou cometer o mesmo erro dos meus pais. Eu tenho uma palavra profética para você, nessa noite, meu irmão. Se você crer, recebe no nome de Jesus. Deus te chamou para ser diferente e não cometer os mesmos erros que veio antes de você. Deus te chamou para ser diferente. Quer que eu repita mais uma vez? Deus te chamou para ser diferente e não cometer os mesmos erros que vai antes de você. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É palavra do Senhor. Não é, meu irmão, porque o casamento dos pais deram errado, que o seu também vai dar. Deus está dizendo: o seu vai dar certo. Você, meu irmão, não vai cometer os mesmos erros que eles. Todo mundo que passou nessa posição lá na empresa não deu certo, mas Deus está dizendo: vai dar certo, porque você não vai cometer os mesmos erros que os outros vieram antes de você. Você não vai cometer. Você vai se dar bem no nome de Jesus. Muitas vezes as pessoas veem um monte de gente se dando mal. Pega o mesmo caminho e se dá mal também. Com você vai ser diferente. Fala para o seu irmão: com você vai ser diferente. Amém, irmão? Então Salomão aqui recebe essa mulher por causa disso. Não quer errar como seu pai Davi errou. Às vezes nós aprendemos com os nossos próprios erros, mas às vezes nós aprendemos com os erros dos outros. E nós não podemos cometer os mesmos erros que os outros cometeram. A palavra de Deus diz que elas chegaram diante do rei e começaram a contar a história e começaram a discutir. Agora, nós vamos analisar isso aqui. A mulher aqui já havia cometido um erro. E errar é normal, é humano. Só que ela quer cobrir o erro cometendo outro erro. Por quê? Porque ao invés dela assumir a culpa, ela troca os bebês de lugar. Ela troca o bebê de lugar. Sabe por que existem várias pessoas tristes, amarguradas?
porque insiste em transferir as suas responsabilidades. Não querem assumir as suas responsabilidades. Aí vivem tristes, amarguradas. E a palavra de Deus diz que ela então mata a criança. E ela mente, ela tenta corrigir ali o seu erro, cometendo outro erro. Mas ela esqueceu de um princípio básico. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Errou, peça perdão. Deus perdoa. Então, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não importa o que nós estejamos fazendo, mas se nós confessarmos, se nós, meu irmão, que chegarmos diante do Senhor e pedirmos, Senhor, perdoa, e deixarmos aquilo, Deus age com misericórdia, Deus nos abençoa, Deus nos perdoa, no nome de Jesus. No versículo 21, diz assim: e levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Atentando para ele a luz do dia. Quando a luz chega, não tem como esconder nada, tudo vem às claras. Eu imagino essa mulher a noite inteira naquela escuridão, pensando, será que é meu filho? Será que não é? Será que morreu? Será que não morreu? Eu imagino ali, meu irmão, aquela mulher a noite inteira pensando nisso, tentando resolver a situação. Mas quando a luz bate ali no quarto, ela olha e vê, não é meu filho. Não é o filho que eu tive. Ela percebeu que era filho dela à luz do dia. O quarto ali, aquele quarto, estava escuro, mas quando a luz do céu invadiu aquele ambiente, ela falou, ainda há esperança por sua causa, ainda há esperança, meu irmão, para a sua família, ainda há esperança para o seu filho, ainda há esperança para a sua família. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu declaro que o amanhecer do Senhor está chegando na sua vida, está chegando na sua casa, está chegando na tua família, no nome de Jesus. No nome de Jesus, a esperança para o teu casamento, a esperança para aquele teu filho rebelde, a esperança para a tua família que ainda não conhece Jesus. A esperança no nome de Jesus. A esperança. As duas aqui, nós vemos, ainda estão discutindo diante do rei. Não, o morto é teu, o vivo é meu. Não, ao contrário, o vivo é meu, o morto é teu. As duas estão ali discutindo ainda. E e o rei ali interrompe as duas e diz assim: vocês estão dizendo que o vivo é seu e o morto é dela. Tem um jeito de ver quem está com a verdade. Tragam a espada. Tragam a espada. A espada vai mostrar quem tem a razão. O rei chamou a presença da espada. A espada está aqui nesse lugar. A espada está aqui nesse lugar. O rei pediu que a espada viesse. Mas a espada, meu irmão querido, não precisou ferir ninguém. Só da espada entrar lá na sala do trono, a verdade veio junto. Você pode até estar sendo injustiçado, mas a espada está chegando. A espada vai resolver o teu problema. A espada vai trazer justiça para a sua vida. A espada vai trazer vitória para você, no nome de Jesus. Mas qual é a espada que revela que estamos com a razão? Hebreus capítulo 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A tua vitória virá pelo poder da palavra. A palavra tem poder, meu irmão querido, para te libertar. A palavra tem poder para te transformar. A palavra tem poder para trazer bênçãos e vitória para a tua vida, no nome de Jesus. A espada da palavra vai mostrar quem está com a razão. E quem ama, meu irmão querido, essa palavra, adora o Senhor. Adora o Senhor, bendiga o nome do Senhor Jesus. Nós podemos, meu irmão, fazer o que quiser, mas se a espada estiver a nosso favor, a vitória é nossa, no nome de Jesus. Diga assim para o seu irmão, a vitória é sua, no nome de Jesus. Pelo poder da palavra. Amém? Glória a Deus. O rei diz, traz a espada. Vamos ver quem está com a razão. Corta o menino vivo ao meio. Dá a metade para uma e para outra. E o versículo 26 diz que quando o rei disse, corta aquela que gerou, disse, não. O amor falou mais alto. O amor falou mais alto. Ela abriu mão, meu irmão querido, para não morrer. Ela abriu mão, meu irmão querido, para não morrer. Às vezes, meu irmão, temos que abrir mão da nossa razão para manter vivo aquilo que Deus nos deu. Só tem aqui um detalhe, a mulher decidiu perder. Mas ela abriu mão para não ver o que Deus havia dado para ela morrer. Às vezes, meu irmão, nós estamos com razão, mas para manter uma amizade viva, você abre mão dela. Às vezes, meu irmão, nós estamos com razão, mas para manter a família unida, nós abrimos mão dela. Às vezes, meu irmão querido, nós estamos com razão, nós pedimos perdão sem ter ofendido. Só que tem um detalhe, a mulher é que decide perder. A mulher decide perder. Às vezes é melhor perder, meu irmão, por um instante, que ganhar por um instante e perder para sempre. Tem gente que contenta com o momento, já tem outros que olham para o futuro. Tem outros que olham para o futuro. A perda, meu irmão, é por um momento, mas o ganhar é para sempre. Mas o rei aqui dá o veredito. O filho dela entrega. Olha o que a mãe gerou, disse no versículo 26. Dá o menino vivo, não o mateis. Já estou encerrando. Depois veio a sentença do rei, a mesma palavra. Dai a primeira o menino vivo, não o mateis. O rei só repetiu o que a mãe já tinha falado. Quem não gerou, disse, mata. Só que a palavra que tem, meu irmão querido, peso, não é de quem quer. A palavra que tem peso é de quem gerou. Os que os outros dizem acerca do que é teu, não tem o mesmo peso do que você diz acerca do que é teu. Guarda, meu irmão querido, o que eu vou te dizer. As maiores sentenças saem da sua boca. As maiores sentenças saem da sua boca. Com cuidado com o que você fala acerca do que é teu.
O que você tem dito? O que você tem dito acerca da tua família? O que você tem dito acerca dos teus sonhos, dos teus projetos? O que você tem dito para aquele teu filho que está dando problema? O que você tem dito para aquilo que você gerou? A sentença está na tua boca. Você decide. Você decide. Seu marido vai ser o que você declarar. Seu casamento vai ser o que você declarar. Porque quando você declara, o rei repete. O rei aqui respondeu a mesma coisa que a mulher. A mulher disse: olha, dá um menino vivo, não o mateis. O rei vem e repete: dai a primeira menino, não o mateis. Então Deus só repete aquilo que você declara. Na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Então, cuidado, meu irmão querido, com o que você fala. Natã chega para Davi e diz: deixa eu te contar uma história. Acho que você já conhece essa história, né? 2 homens, um muito rico e o outro muito pobre. Um tinha muito gado e outro só uma cordeirinha. E ele matou a cordeirinha do vizinho. Davi, o que esse homem merece? Davi diz: esse homem merece a morte. Declarou a sentença para a vida dele, porque ele não entendia que o profeta estava ali contando uma palavra profética para ele. Então ele mesmo declarou a morte ali para a sua vida. Natã disse para Davi: sabe quem é esse homem que tem que morrer? É você. Aí Davi rasga as vestes, vai para o pó. Diz para o Senhor: tem misericórdia, porque pequei contra ti, mas não retires de mim o Espírito Santo. Cria em mim um coração puro, renova o meu espírito, tem misericórdia. Deus disse: você vai sofrer, vou te castigar como um filho. Você não morre, mas a criança vai morrer. A criança vai morrer. A criança vai morrer. Então, cuidado, meu irmão, com o que você fala. Cuidado. Quem matou o filho de Betseba e Davi não foi Deus. Quem matou o filho de Davi foi a palavra dele. Ele pediu a morte. Ele declarou a morte. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Vivos por ti? Nós vamos terminar esse culto profetizando sobre aquilo que você tem. Profetize sobre teus sonhos. Profetize sobre os teus projetos, família. Que toda sentença contrária está quebrada. Toda sentença do rei está a teu favor nessa noite. Então declare, profetize,